E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, como muita gente não, mas algumas pessoas pediram para mim fazer o web service usando o Java. Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula aqui. Primeiro a gente vai criar uma base de dados, certo? Vai ser bem simples só. Vamos colocar o nome dela web service. Pronto, vamos deixar só web service. Nessa base de dados web service, ela vai ter uma tabela que web service, ela vai ter uma tabela chamada usuário, tabela usuário, vai ter 3 colunas, certo? O mais básico possível para ela não ficar tão grande. Aí o primeiro vai ser um ID, vai ser auto-increment, primary key. O segundo vai ser um nome. O terceiro vai ser a senha. Então vamos lá, vai achar, colocar o nome vai achar 30 e a senha vai achar 30 também. Vou guardar aqui. Pronto. Nossa tabela usuário já está prontinha. Agora vamos lá pro, pro web service. A gente vai aqui utilizar o NetBeans. Eu particularmente gosto dele. Então, vamos a ele. Você vai ter que baixar ele. Você entra lá no site do NetBeans, você baixa ele a versão completa, tá bom? Que tem a parte web. Então, você clica aqui em novo projeto. Vamos criar um novo projeto. Java Web, aplicação web. Então, próximo. Vou colocar o nome de web service, certo? Próximo. O servidor aqui que eu vou usar vai ser o Glassfish, mas aí você pode usar o Apache também, tanto faz. Clique em finalizar. Ele vai gerar todo o projeto para você automaticamente. Eu particularmente gosto muito do NetBeans. Desde que eu comecei a programar, eu utilizo muito ele, que é pela facilidade também e tal. Mas vocês podem fazer isso também no Eclipse, se preferirem assim, né? Então tá, ele vai gerar aqui pra gente uma tela principal. No caso aqui mais ou menos vai ser aplicação, vai ser a página principal da aplicação, o index. Só que eu não acho isso necessário, porque se você utiliza um web service, você vai usar ele para retornar dados, para inserir dados. Então não tenho muito porquê você colocar uma página de, de principal. A não ser que você queira colocar isso em alguma documentação do seu web service, se você quiser disponibilizá-lo, essas coisas, certo? Então aqui ó, eu dei uma executadazinha aqui só para vocês verem. Deixa eu ver se ele não vai demorar muito. Está executando. Aí ele vai iniciar aqui o, o Glassfish. Isso costuma demorar um pouquinho, então eu vou pausar aqui o vídeo. Quando ele executar o Glassfish, aí eu volto, certo? Até daqui a pouco. Pronto, galera, ó, ele já executou aqui, então, ó, já tenho aqui já o localhost, o meu URL. Então aqui, ó, tá lá todo right content. Pronto. Já tenho aqui a minha tela principal, só que eu não vou usar ela, certo? Por enquanto, eu não vou usar ela. Então aqui eu vou vir o web service, que é no meu projeto. Aqui nas bibliotecas a gente vai precisar de duas bibliotecas. Uma vai ser uma biblioteca para conexão com o banco de dados, que no caso é a do JDBC, certo? Então eu vou clicar aqui em importar biblioteca e aqui já vai ter o drive JDBC do MySQL. Importei, certo? Adicionar a biblioteca. Ok, a segunda vai ser uma biblioteca da Google, que a gente utiliza ela no Android para consumir e também usa ela para como eu posso falar, para converter, por exemplo, o nosso web service ele vai ser um RESTful, ou seja, ele vai retornar
um JSON. Então, essa biblioteca ela vai poder fazer a conversão para JSON, do nosso objeto para JSON, e também pode fazer o inverso. Ele pode converter um JSON para um objeto. Então, é muito fácil baixar. Se vocês forem aí no Google, vocês colocam lá biblioteca, vamos ver aqui, biblioteca JSON.jar. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar várias opções aqui para vocês baixarem, certo? Eu já tenho, ó, esse aqui Java 2S, ele é muito bom, esse site que ele tem tem vários jars aqui, se você for usar o Java, tem vários jars aqui, bem bacana. Mas aí eu já tenho ele aqui, então o que é que eu faço? Aqui vocês podem vir aqui, ó, download, pronto. Eu já tenho ele aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui em cima em bibliotecas e vou colocar adicionar já a pasta. Daí você vai aonde tá lá, onde você baixou, clica em cima e ok, certo. Primeira parte já está pronta. A segunda agora. Eu vou vir aqui em pacote código fonte e vou dividir o meu projeto. Vamos lá, ele vai ter o padrão MVC, por exemplo. Então vamos lá. Eu vou ter um pacote chamado controle. Eu vou ter um pacote chamado modelo. Eu vou ter outro pacote chamado WS, que vai ser onde vai ficar meus web services. E eu tenho um pacote chamado DAO, Data Access Object. DAO, pronto. Em controle, eu vou implementar a minha classe com a conexão com o banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte: eu sempre gosto de dar o nome para ela de C, para ficar mais fácil para quando for digitar lá, ficar menos código para digitar. Então deu o nome a ela de C e aqui eu vou fazer toda a minha conexão com o banco de dados. Então primeiro eu vou criar aqui static final, vou colocar URL, que no caso vai ser a URL do meu banco de dados, que no caso vai ser JDBC MySQL localhost web service, que é o caminho do meu banco. O segundo aqui vai ser private static final, vai ser o driver, o caminho do driver, que vai ser com.mysql.jdbc.driver. Se você estiver utilizando o Postgres, você só vai precisar também aí. Opa, esqueci de colocar o tipo string. Se você estiver utilizando aí o Postgres, você só vai colocar o caminho lá do seu driver, beleza? Então aqui vamos precisar também do usuário, private static final string user, vai ser o meu usuário aqui no caso de teste é root, private static final string senha, que é o mesmo que o usuário, beleza? Então aqui vamos precisar de um carinha private static final private static connection. Eu estou fazendo essa aulinha aqui considerando que você já sabe, já tem algum conhecimento em Java, para você estar trabalhando já tem algum conhecimento também com conexão com o banco de dados e tal. Então deixa eu ver aqui, eu tenho que importar, criar classe. Ué, não tá dando certo. Private static connection connect aqui JavaScript, certo? Pronto. Então aqui agora eu vou ver meu método. O meu método privado vai ser
um público. Meu método vai ser público. Ele vai ser estático. Vai retornar uma conexão. E eu vou chamar ele de CB, de conecta banco no caso. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o meu driver. Class.forName, passar o driver. Driver do meu banco. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que é o meu objeto com. Ele vai ser igual a driver manager ponto get connection e vou passar minha URL. Segundo eu vou passar meu usuário. Terceiro eu vou passar minha senha. Ele vai dar esses errinhos aqui para você colocar os try catch. Vou colocar esse clause to rows class not found exception. Então vamos lá, colocar isso aqui também, certo? E aqui ele vai retornar o que? O com. Beleza, só isso. Aí eu vou precisar também de outro método aqui, o public static final. Não vai ser final, vai ser void public static void db, que vai ser desconecta banco. Aí o que é que ele vai fazer? Vai pegar o com e vai lá no close, com.close, pronto. Só que essa não é uma boa forma de você fazer, né? Se você for fazer uma aplicação aí segura, quiser fazer uma aplicação mais segura, você pode usar o Hibernate e tal. Não seria muito legal você fazer ela utilizando o JDBC. Mas vamos lá. Pronto, minha classe aqui já está pronta. Já posso fechar ela. E agora eu vou criar o meu modelo. Vamos lá. Criar o meu modelo usuário. O que é que meu usuário ele vai ter? Ele vai ter um private int id, vai ter um string nome e um private string senha, certo? Vou gerar os getter e setters. Vou gerar também um construtor. Sempre eu gero um construtor vazio e outro com os parâmetros, mas aí você que decide, certo? Pronto, criei aqui já minha classe. Belezinha. Agora vamos lá para o DAO, classe DAO. Eu vou criar aqui uma classe chamada usuário DAO. E aqui eu vou colocar os métodos para cadastrar no meu banco, para listar. Primeiro vamos listar. Então vai ser um public. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou declarar minhas variáveis que eu vou usar nessa classe. Vou colocar aqui um private prepared statement, que vai preparar minha conexão. PST. Vai ser um private result set, certo? Esse result set aqui vai guardar minha resposta lá. Private connection, no caso aqui vai ser a minha conexão. E o segundo ele vai ser uma variável com o nome de SQL, que vai ser o meu SQL, meu comando SQL que eu vou mandar para o banco. Primeiro método então vai ser um public. Ele vai retornar uma lista de usuário e vai ser chamar get usuários, certo? Vai retornar lá uma lista. Deixa eu importar aqui Java utilist e aqui importar a minha classe usuário. Ok, beleza. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou dizer que meu SQL ele vai ser igual select asterisco from
usuário, que é a minha tabela. Deixa eu ver se a tabela é usuário mesmo. Aqui. É a tabela usuário. Ou seja, se ela vai trazer todos os usuários. Ok. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que o meu com ele vai ser igual a C, que é a minha classe, ponto .cb. Vai conectar com o banco. Agora eu vou dizer que meu PST, lá, que eu criei ali em cima, ele vai ser igual a com.prepare statement. E passa a minha SQL. Segundo agora, eu vou pegar o PST, eu vou pegar o RS e vou dizer que ele vai ser igual a pst.execute query. Ou seja, ele vai executar aqui e ele vai me retornar lá todos os usuários, certo? Vou adicionar aqui as cláusulas structurais e tal e etc. Pronto. Feito. Agora o que é que eu faço? Enquanto o rs.next, ou seja, enquanto existir dados lá no rs, o que é que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou criar uma lista de usuários. Vou criar uma lista. Deixa eu ver aqui, criar uma lista de usuário. Chamar usuários. Ele vai ser igual a um new array list. Estou criando um array list de usuários. Array list de usuários. Pronto. Aqui embaixo. E eu vou criar também um usuário. Um usuário U vai ser igual a null, certo? Aí aqui dentro o que é que eu vou fazer? Enquanto existir dados no RS, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o ele vai ser igual a um new usuário. Ou seja, toda vez que existir um dado lá, eu vou criar um novo usuário. E eu vou setar os seus respectivos dados. Por exemplo, setID. Aí eu vou pegar aqui do rs.getInt e eu passo lá o ID. Eu quero pegar o ID dele. Aí o ponto set nome. Pegar aqui do rs.getString o nome dele, certo? O ponto set senha. Pego lá o rs.getString senha. Ok. E no final eu pego, adiciono usuários .add e adiciono o meu usuário, certo? Pronto, fazendo isso, eu vou chegar aqui, eu vou retornar os meus usuários. Só isso. Não, peraí, mais um pouco antes aqui eu vou fazer outra coisinha. Lembra que lá no meu C ponto eu fiz uma desconectar? E o importante é vocês fazerem isso para não ficar nenhuma conexão aberta. Então eu desconecto e retorno os usuários, certo? Pronto, por enquanto eu vou fazer esse método. Deixa eu ver quanto está aqui o tempo do vídeo. 18 minutos, já está grande. Então vamos aqui para o principal agora, que vai ser meu web service. Então eu vou aqui novo e vou criar um web service RESTful a partir dos padrões, certo? Recurso raiz simples mesmo. Aqui eu vou colocar o caminho. O meu caminho do web service vai ser usuário. Vocês vão entender mais ou menos para frente. E aqui vai ser o nome da minha classe, vai ser usuário WS. Aqui vai ser o tipo de retorno lá, vai ser um JSON, certo? Pronto. Fazendo isso, eu vou clicar em finalizar. Ele vai me gerar um arquivo de configuração, eu não vou precisar mexer nele. Pelo menos por agora eu não vou precisar mexer nele. Vai ser aqui, ó, o application config. Vou até fechar ele. E aqui no meu WS ele vai ter os métodos get, tal, put, que é para atualizar, o get para pegar, entendeu? Então agora eu vou fazer o seguinte: se você executar isso aqui, por exemplo, aqui eu vou retornar, por exemplo,
return, olá meu web service, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, quando eu salvar aqui, eu vou salvar e vou implantar. Aí, eita, esqueci de colocar o ponto e vírgula, certo? Quando eu salvar ele aqui, se eu acessar o meu web service, ele já, por esse método aqui, ele já vai me retornar já. Vamos lá, se você clicar aqui, ó, em web service e colocar testar o web service RESTful, o NetBeans ele já cria já uma visualização, uma telinha já para você ir testando já seus web services, certo? Por isso que eu gosto dele. Então, se você clicar lá, operação demorada em andamento, tá implantando aqui, espera ele plantar. Quando ele plantar, eu não acho que não vai demorar tanto assim não, que o Glassfish já tá aberto. Mas vamos lá, esperadinha. Pronto, acho que já foi. Não? Foi. Aqui, testar o web service RESTful. Pronto. Lembra lá do nome que ele pediu lá, que eu coloquei o usuário? Ó, ele vai ficar aqui. Deixa ele carregar. Aqui, ó, vê, ele ficou lá o contexto usuário, certo? Então, aqui eu já tenho já o meu método, ó. Se eu colocar isso aqui na URL, ele já vai me retornar. Olá, meu web service. Mas como é que eu faço para ele me retornar lá os dados lá do banco? Eu vou criar aqui um método aqui, um método get. Ele vai me produzir um media type aqui, ponto application JSON. Ele vai me produzir um JSON e ele vai se chamar public string get usuários. Pronto. Não vai se receber nenhum parâmetro. E o que é que ele vai fazer? Primeiro eu vou criar aqui meu objeto JSON da biblioteca lá do Google, chamada G. Opa, indentação passou longe. G é igual a new JSON. Pronto. Beleza. Agora eu vou pegar o meu usuário DAO, chamado DAO, vai ser igual ao new usuário DAO. Certo? Agora, lembra que meu usuário DAO ele retorna uma lista de usuários. Então aqui eu vou criar uma lista de usuário, certo? Uma lista de usuários. Deixa eu ver qual foi o erro. Importar usuário, que é chamado usuários, e ele vai ser igual ao DAO.getUsuários, certo? Tá pedindo aqui para adicionar o close to rows, adicionar outra, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu já tenho aqui todos os meus usuários nessa lista, então eu vou retornar o g.toJSON, ou seja, eu vou transformar esse meu usuário, essa minha lista, em um JSON, que vai ser o que vai ser necessário, ok? Então vamos lá, usuários. Pronto. Feito minha aplicação. Só falta uma coisinha. Ó, aqui ele está passando um patch usuário. Isso aqui vai ser o padrão para esses, certo? Só que o meu aqui, estou criando um próprio, então eu também tenho que colocar um patch. Esse patch, ele é muito importante lá para o caminho do seu web service. Então vai ser, ó, o patch, qual vai ser o patch? Vai ser get barra usuários. Vou colocar o patch assim, certo? Agora salva aqui, ele vai implantar meu web service. Vou esperar ele implantar. Ok, agora eu vou lá no meu navegador, vou atualizar e vocês
vão ver que ó, ele já criou uma pastinha aqui e aqui já tem o meu get usuários. Se eu colocar testar, vamos esperar. E ele vai me retornar nada. Por quê? Porque eu não tenho nada aqui no banco, certo? Vamos inserir aqui alguns usuários aqui nessa minha tabela. Demorou demais para abrir, agora ele vai ter que logar de novo. Sei aqui. Certo, eu vou inserir aqui um usuário, colocar Felipe, senha Samuca, Felipe, pronto. Eu vou colocar ele. Ó, se eu já atualizar aqui, eu posso até vir aqui pela minha URL mesmo. Ele já vai me trazer o meu ID, o meu nome e a minha senha. Se eu adicionar outro, olha lá. Só que aqui, ó, ele já está me trazendo já um vetor já de objetos, tá? Então, só adicionar outro. Vamos colocar lá João Alfredo Menezes. Vou colocar a senha 123. Beleza, então ó, ele já adicionou. Ok, 2 já, tá vendo? Então já posso já consumir isso aqui e vai funcionar perfeitamente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Hoje já está em 26 minutos. Eu vou fazer esse vídeo de get, aí daqui a pouco eu faço outro de post, depois eu posto outro de post, um de put, que é para atualizar, e o delete. Pronto. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não é tão difícil assim criar um web service, se vocês seguirem todos esses passos, vai dar tudo certo. Então, é isso. Falou, até a próxima aula.